Ok, pessoal, vamos começar agora, né? Pessoal, esse assunto é um assunto bem prático. Digamos que o do assunto anterior que a gente trabalhou, o consumismo, ele é bem simples também. E extremamente relevante para nós, principalmente pela sociedade que a gente está vivendo, né? Por todo o direcionamento que a gente tem dentro dessa sociedade do consumo. E foi um dos temas que a gente bateu quando a gente trabalhou o consumismo. É exatamente toda a sociedade está se voltando exclusivamente para consumir de forma exagerada e a gente viu as consequências de toda essa situação. Por trás de toda essa questão de direcionamento voltado para o consumo, existe alguma coisa que acontece que possibilita esse consumo, que facilita esse estímulo ao consumo. É alguma coisa que está acontecendo para alguns historiadores há muito tempo, para outros não tão distante assim. Para alguns, desde a época das grandes navegações. Para outros, é um fenômeno possivelmente final da década de 70 para a década de 80, né? É um fenômeno bem recente do século passado. Então, a gente tem essas duas perspectivas, né? De que a globalização já é uma coisa bem antiga e a questão mesmo da perspectiva dessa globalização mais recente. Mas é algo que a gente está vivendo. Mesmo jeito que eu falei para vocês, que a gente está dentro de um modo de produção, a gente não consegue sair dele, por mais que a gente tenha uma ideologia, uma perspectiva, sei lá, de modo de produção diferente, a gente está dentro de um e está participando disso. Quando a gente fala da globalização, a gente está falando de um processo que a gente está inserido nele, a gente faz parte dele. É um processo que a gente se beneficia dele. Nesse momento, todos nós estamos nos beneficiando da globalização. Nesse exato momento que a gente está conversando, que eu estou aqui, vocês estão nas casas de vocês, e a gente ainda assim, de alguma forma, a gente está perto. A gente está longe de uma forma, mas de outra a gente está perto. A gente tem aquela sensação da gente estar dentro de uma sala de aula, de alguma forma, e vocês estão aí e escutando a aula. É como se a gente estivesse dentro de uma sala. E isso tudo tem a ver com globalização. E aí, falando dessa forma, a gente fez aquela pergunta, então, o que seria essa globalização? Se você olhar, por exemplo, essa imagem aqui, o que a gente consegue tirar dela? Porque essa imagem, ela fala muito da globalização. Alguém poderia comentar alguma coisa? E aí? Olhando só para essa imagem. A imagem azulzinha aí. E aí, pessoal? O que vocês têm a dizer olhando para essa imagem? Galera, hoje parece que está com sono, né? O pessoal está desanimado. E aí? Então, pronto, para facilitar, quando você olha para essa imagenzinha azul, qual é a palavra que vem na tua cabeça? Pronto, vai ficar mais fácil agora. Qual é a palavra que vem na tua cabeça quando você olha essa imagem azul? Se puder botar aqui no chat, não precisa abrir o áudio se não quiser não, mas vamos lá. Pô, legal, globalização já está aí, né? Eu quero uma palavra diferente. Quando você olha para a imagem azul, beleza, mundo, legal. Mas beleza, tu está vendo a imagem do mundo, tu está aí vendo população, é isso que tu está conseguindo ver, Ellison? A Luana falou em comunicação, interessante essa palavra. Tecnologia, legal. Certo. Essa comunicação, Luana, para ti seria o quê? O que ela possibilitaria entre as pessoas? Opa, comunicação é mais viável, interessante, olha aí. A Luana levantou o aspecto da comunicação. O Ellison
já falou que é uma comunicação mais viável, mais possibilitada, mais facilitada, não é isso? Interessante, é isso mesmo. Porque a comunicação entre as regiões do mundo, ela existiu. Mas o que o Ellison levantou é interessante. Ela parece ser mais intensificada, talvez mais facilitada. Facilitada pelo que o Edivaldo falou. O Edivaldo falou na palavra dele, pela tecnologia. Então, em poucas palavras, pessoal, olhando para essa imagem, você vai conseguir perceber que a globalização, ela tem a ver com a comunicação global. Comunicação que agora ela é facilitada, ela é intensificada. Por exemplo, antes, há uns 400 anos atrás, você podia se comunicar com uma pessoa, você aqui na América, podia falar com uma pessoa na Europa. Poderia? Poderia. A comunicação acontecia? Acontecia. Mas era tão fácil como é hoje? De forma nenhuma. Você mandava uma mensagem para a pessoa, às vezes 3 meses depois chegava para a pessoa. E o retorno vinha 6 meses depois para você. Então, a comunicação, ela não era facilitada. Outra coisa, a tecnologia possibilitou, com essa redução do tempo, também uma forma de intensificar essa comunicação. Por exemplo, antes você mandava uma carta para a pessoa, agora você pode falar com ela horas e horas sem nenhum problema. Essa comunicação ela está sendo o quê? Facilitada. Então, o que isso tem a ver com a globalização? A globalização nada mais seria do que esse processo de integração entre as nações, criando a ideia de que o mundo é pequeno. É como se todos os continentes estivessem conectados, é como se eles estivessem unidos. A ideia, na verdade, é uma ideia de que o mundo ele está cada vez mais conectado, mais próximo, entendeu? Essa é uma faceta positiva da globalização. Essa comunicação, ela nunca foi vista como nós vemos hoje, uma coisa extremamente única desde essa época, pautado exatamente nos avanços tecnológicos, do que a gente chama tradicionalmente de terceira revolução industrial. A gente tem aí invenções que entraram, que facilitaram essa comunicação e essa integração global. Eu acho que vocês poderiam citar algumas dessas invenções para mim, poderiam? Que facilitaram essa comunicação entre as pessoas? Bem fácil essa pergunta, ó. Pode botar palavras curtinhas. Que invenções, então, pessoal, foram aparecendo que facilitaram essa integração global no mundo, essa facilitação? Por exemplo, antes a pessoa estava aqui, queria se transportar, por exemplo, daqui do Brasil, pronto, ó, o Ellison falou a questão do telefone, fantástico. A internet, olha aí, também. Mais do que tudo, o satélite, né? Muitas comunicações globais se dão por satélite. Outras ainda são cabeadas. Por exemplo, muita nossa internet hoje ela é cabeada, né? Mas muita coisa já está sendo feita por satélite. Então, é outra invenção também importante. Outra invenção legal, o computador. O computador era uma ferramenta extraordinária. Só que hoje, com o avanço tecnológico, o nosso telefone, ele é um computador. O smartphone, ele nada mais é do que uma espécie de telefone e computador, é uma coisa junta. A comunicação e muita coisa que você fazia só no computador, agora você faz no celular. Então, as coisas ficaram mais facilitadas. Esse é um aspecto positivo da globalização. Esse avanço tecnológico, até mesmo a tecnologia, com essa integração global, ela avança muito mais rápido, porque é uma troca de informação. Uma pessoa descobre um canto lá num lado do planeta, o outro descobre outra coisa, o outro descobre outra coisa, aí daqui a pouco eles se comunicam rapidamente, e daqui a pouco uma coisa nova acontece. Às vezes demorava anos para isso acontecer. Agora as coisas são muito rápidas. A gente vê, por exemplo, a questão da vacina, né? Da Covid. Rapaz, vai demorar uns 10, 20 anos ou mais para essa vacina sair, pessoal.
E se fosse há uns 60 anos atrás, 50 anos atrás, ia demorar muito para essa vacina sair, muito mesmo. Praticamente um ano a vacina saiu, pessoal. Um ano e pouquinho a vacina já está aqui disponível. Aliás, menos de um ano a vacina já estava, pelo menos para começar o processo, já estava encaminhada. Quer dizer, por quê? Porque há esse processo de integração global, há essa troca de informações. Um país descobre uma coisa, aí publica essa informação, aí daqui a pouco essa informação chega em poucos minutos para um grupo de pesquisa que fala, olha aí, rapaz, só o que faltava era esse detalhe que esse pesquisador aqui chegou, cara, fantástico. Aí o cara vai lá, aquilo que faltava ele preenche com a pesquisa do outro e daqui a pouco aquela descoberta aparece, entendeu? E acaba beneficiando de forma geral. Esse é o aspecto positivo da globalização. Só que a gente vai estar vendo as duas coisas aqui. A gente vai estar vendo este lado maravilhoso e a gente também vai estar trabalhando o outro lado. Nem sempre essa integração global ela é para todos. Muitas vezes a gente vai estar vendo pessoas sendo excluídas desse processo. Ano passado, por exemplo, quando a gente começou as aulas à distância, qual foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu? A dificuldade dos alunos de acesso. Ano passado, por exemplo, não tinha chip, não tinha... agora o governo vai distribuir, acho que a partir da semana que vem, pessoal do primeiro ano, tablets, né? Não tinha esses benefícios para a população, né? Não tinha. A gente conseguia notar essa exclusão, né? A gente também vai ver que tem outros aspectos da globalização, e nos 2 vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai estar percebendo quão terrível é a globalização. Tem aspectos positivos, sim, mas também tem um lado negro dela, e a gente vai estar vendo aí durante a aula, tá bom? Eu não vou alongar muito, porque o nosso tempo não é curto, né? Aqui a gente tem uma chart que eu acho bem interessante, ó. Nos últimos 6 anos, meses, ampliamos a nossa liderança no mercado mundial de atrocidades, né? O Inferno Corp, né? Inauguramos filiais na Palestina, Nova Afeganistão, e em breve estaremos na Caxemira. Isso chama-se globalização. Por que aí tem um aspecto negativo? Porque é a figura do capeta, né? Uma figura negativa, né? Principalmente para a religião, né? Mas é mais ou menos a gente vai estar vendo que, se por um lado há um crescimento na indústria, há um avanço tecnológico, há uma série de coisas, também tem atrocidades que são feitas por meio da globalização. Tem coisas terríveis que são intensificadas por causa da globalização. Se a gente tem um lado positivo de pessoas sérias que pensam oficialmente no bem-estar da humanidade, né? Tem outros que não pensam assim e que, através desses meios, dessa evolução tecnológica, acaba tendo mais força de fazer coisas ruins. Então, também tem o aspecto negativo da globalização. Tranquilo, pessoal? Beleza? Desculpa aí a interrupção. Vamos continuar. E aí tem uma charge também que é bem legal, que acho que tem tudo a ver com a temática que a gente está trabalhando agora, né? Você está vendo um carro aí que teria sido produzido na Alemanha, né? Uma camiseta chinesa, um computador americano, uma televisão japonesa, uma arma israelense. Eu sei que hoje, de alguma forma, isso está mudando de uma forma até diferente, porque esse charge é antigo, né? Nessa época, você tinha os locais do planeta e cada local você tinha determinadas produções. Hoje, a globalização ainda tem essa faceta, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, seu telefone. Eu sei que aqui no Brasil, geralmente você tem um local, Zona Franca de Manaus, as fábricas muitas vezes montam um produto lá, elas montam um produto lá. Mas as peças, muitas vezes, elas não são produzidas aqui. Elas são produzidas ou na China ou em outros países. Aí essas peças acabam vindo para cá e sendo montado aqui.
Mas essa coisa de você dividir a produção em cada região do planeta é outro aspecto da chamada globalização. Beleza? E tem o aspecto negativo, que é exatamente a última parte aqui, que é o desempregado brasileiro. Essa é a faceta negativa da globalização. A gente vai estar vendo isso mais na frente. Eu não vou alongar muito pela questão do tempo. Beleza? Já falamos algumas coisas, né? Integração é a aproximação das nações por meio da tecnologia. Tecnologia ligada à comunicação e o transporte. Eu acho que duas palavras-chave para a gente entender a globalização: comunicação global e transporte. Claro que isso vai acabar chegando num assunto que a gente falou na semana passada. Muitas vezes essa integração ela tem como força maior a economia. É uma integração global que significa interesses econômicos por trás disso. Tanto que uma das integrações mais fortes da globalização são a integração dos mercados mundiais. Nós temos um mundo bem juntinho, um mundo interligado. A gente vai estar vendo que um dos aspectos negativos disso é o seguinte: se todo mundo está juntinho, significa dizer que se um se dá mal, o efeito da queda do outro é sentido por todos. Quanto mais integrado o mundo estiver, mais afetado nós estaremos nos mínimos detalhes. Cada parte da integração sofrendo alguma coisa, todos os outros vão sentir de forma mais eficiente. Acho que um dos aspectos interessantes, por exemplo, da globalização, dessa integração, dessa comunicação, dessa aproximação, é a gente fazer um comparativo. Se você, por exemplo, pensar na peste negra, né? A peste negra, ela demorou a se propagar, demorou bastante, não foi rápido, não. A gente às vezes estuda na história que foi uma coisa, tem a impressão que foi questão de meses, não foram anos para a coisa expandir. Por quê? Porque as comunicações, aliás, o transporte era precário. Hoje, com essa conexão que a gente tem muito forte entre as nações, em pouco tempo, coisa de menos de um mês, o vírus já estava espalhado pelo mundo. Se soube notícias na China e daqui a pouco estava bombando no mundo inteiro. Estava espalhando para todos os pontos do planeta. No instante, a variação da Inglaterra já estava aqui no Brasil, daqui a pouco a do Brasil já estava lá. Então, estou te dizendo, essa integração também tem aspectos que a gente pode falar que são realmente negativos, tá? Acho que esse é outro ponto que a gente precisa comentar quando a gente está falando disso. Outro aspecto também que a gente consegue perceber é que essas barreiras que existem entre os países, essas barreiras da geografia, elas acabam sendo quebradas. Por exemplo, se você quiser sair daqui para os Estados Unidos, tem toda uma burocracia. Você não pode simplesmente ir para lá, não. Mas você pode, pelo seu computador ou pelo seu celular, você pode se comunicar com alguém lá do outro lado do mundo. Você pode pedir imagens e sons daquele local. De alguma forma, você conseguiu entrar naquele país e você não precisou pagar taxa nenhuma. Pagou, né? Porque você tem internet, tem uma série de coisas que você tem os seus gastos. Mas, de forma geral, toda aquela burocracia que você teria, você quebraria isso. Então, essa quebra das barreiras geográficas, elas são muito marcantes. Outra marca também é a mistura. Cada vez mais as culturas estão se misturando. As festas, por exemplo, que eram exclusivas de um local, um dia desse estava vendo uma reportagem que estava mostrando lá no Japão uns blocos de carnaval. Eu falei, o quê? No Japão, blocos de carnaval? Geralmente bloco de carnaval é algo do Brasil, né? Mas a galera lá já está fazendo. Aí um dia desse estava vendo a galera comemorando em alguns locais o Halloween aqui no Brasil. Só que o Halloween é uma festa exclusivamente americana, mas não é mais. Tá entendendo? Então há essa mistura cultural. Os produtos, por exemplo, de um local que eram exclusivos, não são mais. Já estão espalhados pelo mundo. As pessoas estão comendo, por exemplo, você está aqui, daqui a pouco, vou num restaurante chinês, vou num restaurante árabe, vou não sei aonde. Então,
tá tudo misturado, não tem mais uma coisa assim, tipicamente de um local. Cada vez mais essa integração está trazendo essa mistura de tudo. Até aqueles marcos, aquelas coisas que eram típicas, por exemplo, quero conhecer a questão da cultura samurai, então você tinha que ir oficialmente lá no Japão. Não precisa mais. Está espalhado pelo mundo, né? E todo tipo de coisa que a gente imagina, não imagina. A gente vai na rua hoje e a gente vê roupas diferentes. A gente tem locais que a gente vai, a gente consegue perceber usando uma roupa mais semelhantes a, sei lá, ao que seria na Arábia ou na China. Então a coisa está muito misturada mesmo, ok? Essa integração também, a gente consegue perceber que ela é algo que não é só daqui, está em todo canto, tá em todos os locais do mundo. Todo o mundo está sendo afetado por esse processo de globalização, de integração global. Tranquilo? Beleza? Tá dando para entender direitinho, pessoal? De boa? Podemos prosseguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza mesmo? Beleza. Tranquilo. Tô entendendo, tá tudo bem. A gente vai para frente. Bom, aí vem aquilo que eu falei para vocês, né? Tem historiadores que acreditam que tem duas fases da globalização, tem historiador que só acredita que só tem uma. A gente vai trabalhar as duas, né? Alguns acreditam que a primeira globalização que aconteceu foi lá na época da expansão marítima comercial, século XV, século XVI. Por quê? Porque Portugal e Espanha saíram pelo mundo, dominando territórios e transformando esses territórios em polos comerciais, em pontos de comércio. E isso acabava integrando o mundo através das navegações marítimas. Instrumentos, também teve tecnologia que integrou o mundo. Caravela, astrolábio, bússolas, quadro, tudo isso são tecnologias da época que acabaram possibilitando essa integração através do comércio. Claro que a gente for comparar, por exemplo, na época da expansão marítima comercial, a gente vai estar vendo que a coisa era mais lenta, muito menos intensificada como a gente tem hoje. Mas os historiadores dizem, tá aí, ó, primeira forma de globalização, primeira fase da globalização, seria esse período. Mas a gente trabalha exatamente mais a segunda fase, né, que é exatamente quando há a terceira revolução industrial. E a gente já falou um pouco dessas invenções, satélite, televisão, computadores, telefone, celular. Cara, as coisas estão evoluindo muito rápido, as empresas estão produzindo mais rápido as coisas. E claro que essa produção das empresas vai acabar puxando as pessoas para a questão do consumo. A economia cresce, a distribuição de produtos ela é facilitada, mas também eu preciso estimular as pessoas a querer comprar. Porque se as pessoas não comprarem meu produto, o que adianta aumentar a produção? Não vai ter condição, né? Então não vou alongar muito pela questão do nosso tempo, beleza? Então essa seria a segunda fase. Final da década de 70, década de 80, houve o boom de desenvolvimento tecnológico, de avanço, de produção e tudo mais, e tudo isso vai acabar gerando a chamada globalização. Então, quais são as marcas da globalização? Primeiro, avanço tecnológico que a gente já falou, nas duas áreas, transporte e comunicação. Essa é a primeira coisa. Segunda marca da globalização, maior facilidade de movimentação de duas coisas, das pessoas e dos capitais, de dinheiro. Às vezes tu tá com teu dinheiro aqui, tu vai lá na internet, faz um investimento, tu entra lá e tu faz um investimento lá na Arábia Saudita, ou tu faz um investimento lá nos Estados Unidos, é fácil. Às vezes você tem um parente aqui, um parente lá no outro país, aí a pessoa lá do outro país manda o dinheiro para ti, ou tu manda o dinheiro para ela. Então há essa integração, essa facilidade dessa integração. Beleza? Tranquilo? Conhecimento também, cara, o conhecimento está expandido na globalização. Pensar que há uns 20 anos atrás, cara, quando você precisava de conhecimento, às vezes tu tinha que ir numa biblioteca, ou tu tinha que comprar para tu ter em casa uma enciclopédia com vários volumes que traziam informações bem reduzidas das coisas.
Ou tu queria um vídeo para assistir sobre um determinado tema, tu tinha que ir lá para uma locadora. Tu não precisa mais fazer isso. Com o avanço da globalização, todo esse conhecimento, ele é facilitado, ele é compartilhado. Hoje, com o teu celular na mão, tu tem acesso a infinidade de conhecimento, coisa inimaginável há 25 anos ou 30 anos atrás. Era impensável. O acesso ao conhecimento que a gente tem hoje é muito maior do que os nossos antepassados. Até o nível de conhecimento que a gente tem hoje, vocês têm, nessa idade de vocês, superava muitos adultos há 20, 30 anos atrás. Bem mais. Por quê? Porque esse conhecimento ele é internacionalizado, é uma coisa muito maior do que a gente imagina. As empresas também, esse processo, porque assim, hoje a gente tem uma coisa que a globalização chama de empresas transnacionais, né? Ou multinacionais. Cada vez mais há essa expansão das empresas pelo mundo, das marcas pelo mundo também, né? Então, o que a gente consegue perceber? A gente consegue ver aqui, ó. A gente vê aqui nessa imagem, retrato exatamente da expansão das empresas pelo mundo, né? Por exemplo, a Samsung é uma empresa coreana, mas não está só na Coreia, está em várias partes do mundo, se não quase todo mundo, né? A mesma coisa, o McDonald's é uma empresa americana, mas não está só lá. Praticamente em todo buraco do mundo você encontra. A Microsoft, do mesmo jeito, né? É uma empresa americana, mas agora está espalhada. E assim vai, tá? A gente for olhar todas as marcas aí, a gente fala assim, é engraçado, a gente consome esses produtos e tem a sensação que é uma coisa nossa, daqui do nosso país, e não é. Tem, por exemplo, empresas nossas aqui que também estão espalhando pelo mundo, né? Por exemplo, Habib, não tem só aqui no Brasil, já está expandindo para outros locais, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é que uma das marcas exatamente é a possibilidade dessa expansão empresarial, que está realmente muito mais facilitada, beleza? Outra marca também da globalização é os blocos econômicos, é a união dos países por interesses econômicos. Exemplo disso é a própria União Europeia, que é essa integração entre os países da Europa, e aqui na parte sul, Mercosul, né? Qual das duas marcas dos blocos econômicos? Primeiro é a facilidade do fluxo de pessoas dentro do bloco. Por exemplo, na União Europeia, com o único passaporte, o teu passaporte pode circular por toda a União Europeia. Pode entrar num país, tu pode morar ali, cara, é muito mais fácil. Os produtos, eles circulam entre os países com um pagamento mínimo de taxas alfandegárias, em algumas situações você não paga taxa alfandegária, então o produto circula de forma mais fácil. Tem locais da Europa que você compra um produto, claro, depende da distância, né? Mas você compra um produto e combina, e a empresa vai e manda o entregador para outro país para poder entregar, entendeu? Então, coisa muito mais facilitada. E eu acredito que à medida que as tecnologias elas vão avançando, hoje você tem entregas feitas por drone, né? Então, à medida que a coisa ela vai avançando, por exemplo, daqui a pouco a gente vai pedir um produto na China, em um dia ou menos de um dia o produto vai chegar para a gente. Porque vai avançar, vai agilizar mais o processo cada vez mais, entendeu? E isso é o que a gente pode falar também da chamada globalização, dessa integração. Ok? Então é só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Outra coisa interessante também é que a gente vai perceber que a gente vai ter, acho que é uma marca bem simples, avanço tecnológico. Por quê? Pela essa integração. Está integrado, a troca de informação, e essa troca de informação vai significar um avanço tecnológico. Às vezes um cara inventou uma coisa, mas ele leu um artigo no outro canto, ele falou, opa, olha aqui, dá para modificar isso aqui. Daqui a pouco ele faz uma modificação, dá uma melhoria nisso. Ou às vezes você produz um produto, manda para o mercado e você consegue ter uma integração com os consumidores. Por quê? Porque eles vão comentar. Você vai abrir espaço para ele reclamar. A reclamação chega mais rápido na empresa. Ou às vezes a empresa ela já tem uma integração com as redes sociais.
Aí lá o pessoal do Facebook já manda conversas que as pessoas tiveram para as empresas, e as empresas já sabem que aquilo não é legal do produto, e que elas precisam fazer alterações em relação a isso. E com isso a gente já tem também o quê? Avanços tecnológicos. Beleza? Tudo isso faz parte do que a gente está falando agora, que seria a chamada globalização. Beleza? Outro aspecto também que a gente precisa falar é a questão da mão de obra. Com um acesso mais fácil ao conhecimento, teoricamente, a gente tem o quê? Uma melhoria nisso. Mas, entendeu? A gente tem um conhecimento chegando de forma mais fácil, com isso a gente tem uma melhoria na qualidade do trabalho. Por exemplo, hoje você praticamente quase tudo, você vai lá, por exemplo, no YouTube, bota como fazer isso. Você vê lá como é que faz. Ou às vezes você vê uma série de pessoas fazendo determinadas coisas, você fala, caramba, eu estou fazendo mal feito. Realmente a coisa não está legal. Essa troca de informações que a gente tem, essa facilidade de aprendizagem que a gente tem, de expansão do conhecimento, entendeu? Então a gente está conseguindo ver que isso é uma das marcas da própria globalização, beleza? O Estado, o governo, cada vez mais, aí é uma marca da globalização, tá? É o Estado cada vez mais ter que ser diminuído. É o que a gente pode chamar de neoliberalismo. Cada vez o Estado precisa encolher para que a economia ganhe autonomia. Quanto mais o Estado cresce, mais a economia se sente sufocada, menos ela cresce. Quanto mais o Estado ele diminui e a economia cresce, mais eficiente a economia se torna. Então, uma das marcas da globalização é o Estado privatizar suas empresas e cuidar apenas da regulamentação da economia. O Brasil está vivenciando principalmente esse aspecto aí, do chamado neoliberalismo, a partir do governo do Collor de Mello. Se expandiu no Fernando Henrique Cardoso, deu agora também no outro presidente lá, esqueci o nome dele, era o vice da Dilma, é Temer. o Temer, pronto, obrigado, valeu, o Temer, né? Também levou para frente, e o nosso maravilhoso presidente também quer levar aí esse plano, mas não está encontrando dificuldades, né? Para poder levar para frente aí o projeto, né, de privatizações. Inclusive, ele até criou uma área só para isso, mas, infelizmente, talvez pela questão da pandemia e outras coisas mais, né, acabou levando uma dificuldade em relação a esse aspecto, né. Outra marca da globalização é o seguinte: se eu tenho uma economia mais livre, eu tenho uma competição maior no mercado. Se eu tenho competição entre as empresas, a tendência natural é que os preços dos produtos elas baixem. Até porque no mercado competitivo, quem ganha normalmente é quem tem preços melhores e qualidade também. Em alguns locais, só o preço baixo já seria suficiente. Em alguns locais é preciso as duas coisas: preço baixo e qualidade. Tudo então, tudo se volta então para o mercado, para o crescimento desse mercado, para exatamente voltar-se para a satisfação dessas necessidades, ou às vezes não necessidades essenciais. Aí entra naquele assunto que a gente trabalhou, que foi exatamente o consumismo. Outra marca da questão da globalização é quando os direitos trabalhistas eles são diminuídos. Aqui no Brasil ainda não se conseguiu fazer isso, né? Aqui a gente tem os movimentos trabalhistas, os sindicatos são fortes, né? Então, elas estão dificultando esse interesse da globalização. E aí eu não estou trabalhando ainda o aspecto positivo e negativo disso, né? Mas a gente vai estar vendo na próxima aula, acho que não vai dar para a gente trabalhar só o vídeo, não sei. A gente vai ver lá, semana que vem a gente pensa o que a gente vai fazer, tá? Mas para a gente concluir a nossa aula, a gente volta a ver ainda só os aspectos positivos e negativos
da globalização. Mas já falei algumas coisas, né? Então, falta só a gente finalizar isso aí. Professor, Diga lá, Vitória. eu queria informar que a Liz faltou hoje porque ela foi fazer uma consulta. Tranquilo, sem problema.